Virgínia, você trouxe água? Água. Não, pegar. Pode. Pronto? Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, enche os nossos corações e que possamos levar essa paz para onde formos e distribuir com todos ao nosso redor. Vamos... Não? Vamos dar início ao nosso estudo, lendo a mensagem que foi recebida aqui na casa. Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor habite os vossos seres. A casa que age em nome do Senhor Jesus abre as portas para todos os sofrimentos e cura pela iluminação das almas. Quando aqui esteve, Jesus, o Cristo, deixou bem claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sendo que Jesus deixou claro o estado laico. A religião usa do nome de Deus, sendo que Jesus trouxe a libertação da fórmula, a desconexão com os rituais, a libertação em Deus verdadeiro, o Espírito verdade. São tempos de regeneração, são tempos difíceis, mas os apóstolos do Cristo, como está no Evangelho, serão reconhecidos por muitos se amarem. Não se fala em nome de Deus, se ama em nome de Deus. Não se prega moralidade, se tem caráter. Não se fala em vão das coisas que se desconhece, mas sim, se busca o imo da alma, o conhecimento de si, porque somos essências divinas. Amados, que esta casa seja sempre fortaleza, que traz a luz do Evangelho, que o estudo seja sempre a bandeira erguida, o convite feito, porque o próprio Mestre disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não nos leva a competições, não nos leva aos desvarios do ego, a querermos ser mais, nem sermos vítimas, não sermos nós mesmos viajores do tempo e do espaço, atingindo meta de amor e assim amando. Que o Evangelho seja compreendido como antídoto de dores, mas, sobretudo, como o farol que ilumina os caminhos, como a bússola que nos leva ao Pai. E assim, como os rios naturalmente correm para o oceano, que possamos buscar em Deus o objetivo do desabrochar de nossas almas. Dai a César o que é de César, que fique na matéria o que é matéria, que sejamos somente usufrutuários, mas que a Deus busque o enriquecimento do Espírito, sendo imagem e semelhança do amor. E assim, sentindo essas vibrações que vêm da espiritualidade, vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus, nosso Pai. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora que nos acolhe, que nos guarda, que nos protege e que nos intui. Esteja conosco, que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos ao entendimento. Agradecemos por todas essas oportunidades, por todos os estudos oferecidos pela nossa casa. E que possamos, com um bom entendimento, um bom aproveitamento,
conhecermos a nós mesmos e assim sabermos nos amar e amar aos nossos irmãos. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao estudo da tarde. Hoje quem vai nos auxiliar é a Virgínia, a partir da questão 954 do Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo. Jesus está ligado. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus seja conosco. Muita paz, amizade e harmonia nos envolva sempre. Então, nós estamos no nosso estudo aqui, na quarta parte, né? Primeiro capítulo, penas e gozos terrenos. E nós vamos dar sequência aqui a partir da pergunta 954. 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Vamos pensar nessa imprudência, né? Nos vem aqui à mente, por exemplo, os vícios, não deixa de ser uma grande imprudência nossa, né? Mas que, vamos pensar bem, aquele que faz uso de alguma substância, que tem algum vício, seja ele físico, moral, o que for, né? Qual é a intenção? Muitas das vezes procura um prazer momentâneo, procura uma socialização. Então, nós vamos ver aqui qual é o entendimento, né, e as respostas dos espíritos sobre essa questão. Não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então, vamos destacar aí intenção e consciência. Como nós usamos esse exemplo a respeito dos vícios, né? Ou qualquer outra imprudência que nós façamos, às vezes uma velocidade a mais no nosso carro, naquele que nós conduzimos, o enfrentamento aí de alguma situação perigosa, sem ali raciocinar sobre os riscos. Então, todas essas imprudências e também os vícios, como nós comentamos, o que os espíritos nos chamam a atenção aqui depende da intenção, né? Depende da consciência do que está aquela pessoa, aquela criatura, então, pretendendo com aquele ato, com aquela ação. E aí é onde nós sempre vamos nos perguntar, né? E esse cuidado que necessitamos ter conosco? Essa atenção sobre aquilo que é tão arriscado ao ponto de nos colocar aí num perigo maior. Vamos falar sobre alguns vícios, como por exemplo o fumo. Há anos e anos atrás, não se tinha o conhecimento que tem hoje, por exemplo, né? Sobre as consequências do uso deste. Então, é onde vem a questão da consciência, do ignorar ou conhecer e fazer conhecendo. Então, são essas questões, esses cuidados que os espíritos aqui nessa resposta nos chamam a atenção. Qual a culpabilidade? Existe, se temos consciência e desejamos um fim. O suicídio, por exemplo, que é o tema central do que nós estamos tratando nessa parte do estudo, tem muito a ver com a vontade, com o desejo. Então, nesse caso aqui, quando fala que não há culpabilidade, é se realmente não é a intenção e se ignora as consequências. Meus irmãos, se quiserem acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário durante a nossa exposição aqui, fiquem totalmente à vontade.
E vamos passar para a pergunta 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como tendo se suicidado e sofrem as consequências disso? Então, a gente até se assusta, né? Com uma situação dessa. É remota, né? Há tempos atrás fizemos uma pesquisa e trouxemos aqui sobre esse ritual que acontecia com o povo hindu na Índia, né? Lá pelos anos aí de 1800. Tá? Então, era uma prática cultural daquele povo que o marido falecendo, a esposa se queimava, né? Colocava fogo no próprio corpo. Vinha daí uma certa, digamos, cultura de que a mulher servia aquele marido. Uma vez ele falecendo, ela não tinha mais nada a fazer. Então vejamos, né? Mas, felizmente, né, em 1829, era chamado sati esse ritual. Ele foi proibido. Né? E então vamos acompanhar aqui a resposta dos espíritos. Elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização, graças a Deus, né, gente? Então, assim, vamos dizer, não temos mais nada parecido com isso? É muito importante, nesse momento, a gente passar por uma reflexão. Quantas vezes interpretações, né, do próprio Evangelho, das Escrituras, quantas interpretações carregam em si esse tipo de condenação preconceituosa, um preconceito, que muitas das vezes você procura ou pergunta, mas por que isso é errado? E é comum ouvirmos, mas está escrito. Está escrito onde? A pessoa não sabe. Não, mas eu aprendi que é assim. Mas tem razão? Por que isso? Então são questões que nós estamos vendo aqui, como esta do sati, que está extinta, que não faz mais parte, mas nós sabemos que ainda algumas interpretações, alguns pensamentos preconceituosos, quantos levam a esse ato do suicídio? E importante aqui que a resposta dos espíritos não se configura para aquele que comete realmente um suicídio. Estão quase que obrigados, cedendo a algo que lhes foi ensinado, obrigado a cumprir. Porém, em nossos tempos, nós vemos que às vezes o preconceito, algo inexplicável, que nós não procuramos a razão, não procuramos a interpretação correta, ainda deixa na sociedade culpas que não existem, fatos que não merecem o desespero e a repulsa e leva tantos ao suicídio. Então, que nós possamos refletir muito sobre todas essas questões. As culturas, fatos, relacionamentos que muitas das vezes são aí questionados. Mas por que questionados? Vamos voltar a Jesus sempre. Vamos voltar à palavra de amor de Jesus. Sempre lembrar que a sua mensagem, o que ele viveu aqui, incondicionalmente, sem fazer diferença de ninguém, isso é amor. É a lei do amor.
essa que nós tanto precisamos cumprir, e se amar. Se amar, acima de tudo, realmente precisamos nos amar, ao ponto de não deixar que certos questionamentos, que culturas e obrigações e motivações à força faça com que alguém veja no suicídio uma saída. E não é. Sabemos que não é. Não é a melhor saída, nunca será. Mas quantas vezes? E às vezes julgamos ainda. Julgamos o ato. Incoerência nossa. Não é conosco. É sempre Deus e a criatura. É ali que estão as razões. É ali que estão os atenuantes. É ali que a gente se complica muitas vezes, entre nós e Deus. Né? Então, como esse caso, esse exemplo das mulheres que obedeciam a essa lei, o sati, né? Que, vejam só, não era um suicídio, porque na maioria das vezes, simplesmente estavam ali cumprindo algo, uma obrigação que elas próprias não gostariam de fazer, mas cumpriam. Né? E que forma triste que nós olhamos para trás e vemos essa situação. Mas de um outro lado, de uma forma muito importante, tragamos para a nossa reflexão, nos nossos dias, nas nossas vidas, a qualquer julgamento que nós possamos ter a intenção de fazer. Vamos lembrar dessa barbaridade e vamos evitar ser, o mínimo que for, bárbaros. Né? Vamos realmente extirpar isso de nós. E para isso, lembrar Jesus sempre. Lembrar o amor que Ele pregou e deixou aqui e vivenciou, nos mostrando qual é esse caminho. O que é que nós estamos aqui para buscar? As melhores formas de amar, com toda certeza. Na questão, então, 956, Kardec pergunta aos espíritos. Com licença, vou tomar só uma aguinha. Os que não, podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas. Atingem o seu objetivo? Pergunta Kardec aos espíritos. E olha que situação muito comum nas nossas reuniões mediúnicas, onde de fato, quantos cometem esse ato, né? Buscam essa porta para realmente seguir com aquele que terá que se despedir. Nós temos no livro Céu e Inferno um caso, né, de uma mãezinha que, segundos depois de saber do desencarne de seu filho, ela então abre essa porta do suicídio, ela comete o suicídio, né? E numa reunião, eles são então evocados para ali falar das suas experiências, né? E o que nós temos ali? Aquela mãezinha ainda muito desesperada, decepcionada, triste, sem ali se cumprir o seu objetivo. De um outro lado, o filho dizia: estou feliz, mas poderia estar bem mais feliz se não fosse a dor e o sofrimento da minha mãe. Porque, na verdade, se ela tivesse conseguido, né, esperar o seu tempo, passar por aquela dor e confiar em Deus, eu estaria lá esperando por ela. Mas da forma como foi, não pude, não posso. E isso está complicando. Era para nos encontrarmos rapidamente. E agora vai demorar bastante. Então vejamos aqui o que os espíritos respondem então sobre essa questão.
o resultado para elas é bastante diverso do que esperam. Pois em vez de se unirem ao objetivo de sua afeição, dele se afastam por mais tempo. Porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Vejamos aí, né? Então, a questão aqui, na verdade, é não confiar. É perder a sua fé em Deus. Ou pelo menos se distanciar dela nesse momento. Dói. Dói muito. Dói absurdamente. Se não é uma das piores dores, né? Pode até ser a pior, essa separação. Olhar para um berço vazio, para um lugar vazio na mesa, não é fácil. É muito difícil. Mas, quem é que pode ocupar esse lugar? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. Ele que tudo provê. Ele que realmente pode um dia esclarecer para nós o porquê de quebrar essa ordem dos acontecimentos, onde nós esperamos aí, por exemplo, que os pais possam ir sempre antes dos seus filhos. Essa inversão dolorida, triste, muitas das vezes traz esse desespero terrível, mas confiemos que nós possamos ter essa força e essa fé nesse momento. E os espíritos continuam. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar. E não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Então vejam, isso não é um tom de ameaça. Isso é apenas uma conclusão do que realmente nós fazemos quando tentamos inverter as ordens também, não crer e não acreditar que Deus tem tudo preparado. Não confiar, não buscar na nossa fé a compreensão para suportar, seja essa ou qualquer dor de nossas vidas. Todas as nossas dores. É preciso crer nessa mão, nesse amor que não nos abandona, na sua misericórdia, e por isso a certeza de que não é um tom de ameaça, mas sim o cumprimento da lei. Nós sabemos, todas as causas terão, né, os seus efeitos. E aqui é o caso. Muitas vezes, na tentativa de abreviar, de tentar ir junto, buscar estar o mais rápido possível, novamente próximo daquele que nós amamos, muito pelo contrário. Pegamos um desvio que nos leva para bem mais longe. Então, nós não temos realmente o conhecimento de onde estão. O que nós temos é a certeza do amor presente. Esse não se vai. O amor que nos une a esses que felizmente tivemos a oportunidade de caminhar por algum tempo juntos, esse amor não se vai nunca. É um laço que não se quebra, que não se rompe, que não morre. E por isso é necessário crer definitivamente no amor do Pai. Nos caminhos que Ele nos coloca para a compreensão, para o entendimento, para rompermos com aquele ser antigo que faltas e erros deixou lá atrás e agora quer acertar. Queremos acertar o passo. Queremos fazer diferente. Queremos estar melhor. Queremos crer e queremos amar. É para isso que nós estamos aqui. Então, a decepção
de realmente não se ver cumprir essa vontade, é mais um fator que nos fará sofrer ainda mais que o necessário. Se é sofrido nos separarmos no dado momento previsto por Deus, sobre o seu olhar, se já é dolorido assim, imaginemos a dor, de sairmos por essa porta tão terrível e lá chegando nada encontrar. Olha a decepção. Que dor, como vai doer mais ainda esse momento. Que busquemos sempre lembrar da misericórdia divina, que busquemos Deus nesses momentos difíceis. O momento da dor, da separação, ele tem que ser visto por nós como algo que nós temos que passar por ele. Não tem como, por exemplo, dormirmos dias e dias e acordar e achar que está tudo resolvido. Então, a gente precisa dessa coragem. Aqui fala da palavra covardia, mas no melhor dos sentidos. Para que nós busquemos a coragem, o enfrentamento e a confiança em Deus, nosso Pai. Na questão 957, Kardec pergunta aos espíritos: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Então, sabendo nós que o espírito continua, já cremos e entendemos que o suicídio é em vão, continuamos vivos. Quais seriam as condições, então, as consequências? Como fica esse espírito? É a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos nos diz: as consequências do suicídio são as mais diversas. Gravemos isso. São as mais diversas. Como as formas, as motivações, as intenções que levam a criatura ao suicídio são também tão diversas. E onde está, como está, por que está naquele momento e vivendo aquilo, também é algo que é muito diverso. Então, nós vamos gravar isso. São consequências as mais diversas possíveis. Não há penalidades fixas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Vejamos também, não existe uma regra para penalidades, como as nossas leis, por exemplo, onde se cometeu tal crime, tem aquela pena ali já estipulada pela lei, Não é isso mesmo, Fred? Então, as nossas leis ali têm uma pena fixa para determinadas faltas, Mas entendamos, não vamos cair nesse erro de generalizar, de acreditar que todos vão ter a mesma pena. Somos indivíduos, vamos lembrar sempre disso. As nossas condições são diversas. O que causa esse ato são também situações as mais diversas possíveis, em pontos diferentes. Uns no desespero de um momento, outros calculados, pensados. Só aí a gente já pode entender o quanto é diferente. Então, as penalidades, as consequências, também são as mais diversas. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Esse aí é para todos. É para todos. Novamente lembrando, todos esses que por vezes se comunicam pelas reuniões mediúnicas, onde
podemos ver ali as narrativas. Esse desapontamento, aí sim, é geral. Não se cumpre aquele fim. Não é o fim. Não termina ali. Mais cedo ou mais tarde. Esse desapontamento vem porque se toma realidade. Se toma consciência que, de fato, continua vivo e muitas das vezes se tem também a consciência que o caso, a causa, não se resolveu com aquele ato. E a dor aumenta. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente. Outros, numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Então, vejamos. Às vezes, rapidamente, imediatamente, talvez, já se comece a expiar aquele ato. Muitas das vezes, presos ao corpo ali que se deterioriza. Muitas vezes, assistindo o sofrimento daqueles que ficaram, expiando dificilmente e imediatamente. Por vezes pode acontecer. Outras vezes, numa nova existência. E infelizmente, mas também é uma lei e uma consequência natural, de uma forma mais difícil. Os irmãos conhecem aqui aquela expressão corriqueira nossa, né? Jogar a sujeira para debaixo do tapete. E o que acontece? A sujeira não desaparece. Ela não evapora. Muitas das vezes piora. E às vezes vai ficando mais difícil para a gente limpar aquela sujeira. Um exemplo muito simples para algo tão importante. Mas é para que nós possamos entender. Não tem como nós acreditarmos que não era para nós as dores que nós somos aí sujeitos a passar. Era para nós, não está no endereço errado. Mas nós precisamos enfrentar corajosamente, confiantes em Deus. Essa nossa coragem é a nossa fé. Fé em Deus. E não tem como. Quando nós deixamos algo para ser resolvido, é como essa sujeira que não se evapora, que não se limpa sozinha, precisa de nós. E seja qual for a situação que nós tivermos que resolver, seja com quem for, é um encontro que já está marcado. Vamos ter que resolver novamente. E por vezes, quando nós deixamos para depois, o que acontece? Aquilo que nós deixamos acumular, fica mais difícil resolver. É como aquilo que vai estragando, às vezes, na nossa casa. Você fala, depois arrumo isso. Era um risquinho. Depois fica uma rachadura enorme. Depois cai um pedaço. Nós vamos deixando. Um dia nós vamos ter que resolver. E aquilo que se apresenta no dado momento, cada um de nós, com certeza, tem consciência da sua dor. E muitas das vezes nós não temos nem que perguntar o porquê. É olhar para frente, entender que ela é nossa, que é conosco. E somos nós que temos que resolver. Mas nunca, nunca deixar de confiar. Jamais deixar de buscar a nossa fé, pedir a sabedoria, pedir o amor e a misericórdia divina para que nós possamos seguir em frente. Resolvendo. Porque se nós tivermos a certeza que queremos resolver e fizermos tudo que tiver ao nosso alcance, que fizermos da nossa dor aquilo que precisamos ali, não extirpar,
de uma forma abrupta. Não tem como. Muitas das vezes levamos existências e existências sem resolver. E agora estamos tendo uma nova oportunidade para resolver. Aquilo que parece tão difícil, eu não vou conseguir. Não é possível que é para mim. Deus me esqueceu ou Deus se enganou. Ele não se esquece, ele não se engana. Ele cuida. Ele cuida de nós. Ele nos dá exatamente aquele compromisso que nós assumimos que iríamos resolver. E vai nos dar as condições. Né? O que temos que pedir é justamente essa sabedoria, esse entendimento, e que nada que nos pareça tão desesperador, a ponto de colocar a vida, né, como algo que não faz mais sentido, qualquer coisa que nos leve a isso é bem menor do que a bênção de estarmos aqui, de termos essa oportunidade. Não foi fácil nós chegarmos aqui, com toda certeza. O que nós combinamos com Deus para retornar aqui, para resolver, levou um certo tempo e foi tudo muito bem planejado. Vamos confiar nisso. Às vezes parecem apenas palavras, né? É uma palavra, é tentar fortalecer sem saber o que eu estou passando. Todos nós passamos alguma coisa difícil. E olha que não é sempre, temos dias bons. Aqueles dias para a gente respirar. E depois, quando necessário, confiar e fazer a nossa parte. Né? Então, que isso realmente faça com que nós tenhamos a esperança necessária e a fé de nos corrigirmos, de acreditarmos e crermos verdadeiramente no amor de Deus. Nós temos agora um comentário, dá para ler bastante. Comentário de Kardec. Vou tomar uma água novamente aqui, que o dia está... A tarde está quente. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Então aqui, Kardec vai nos falar sobre as consequências, digamos assim, gerais mesmo, em relação ao suicídio, às mortes violentas, né, brutas, assim, abruptas, né? E aí ele começa aqui pela primeira, né? O primeiro é a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Então vejamos, por um lado, esse laço perispiritual, né, que une o espírito ao corpo, se tem essa morte violenta, ele ainda está ali, vivo, vivaz mesmo, né, forte. E é rompido. Então, o que nós vamos ter é que o espírito vai ter uma certa dificuldade em se afastar do corpo. Né? E, por um outro lado, quando tem a morte natural, esses laços vão se enfraquecendo gradualmente. E aí, o que pode acontecer? Que muitas das vezes o espírito até já se desligou do corpo naquele momento fatal, né? Naquele momento em que realmente o desligamento se dá por completo. Olha, para a gente entender o que é esse ponto. Se por um lado, quando é violento, né, e esse rompimento não se dá totalmente, quando é natural, esse rompimento é gradual. E, portanto,
doloroso para o espírito. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Então, é uma outra consequência difícil, né? Porque o espírito se vê ainda como que vivendo nesse mundo. Ele não se desliga. E por isso, às vezes, comentam, né, esses espíritos que são socorridos nas reuniões mediúnicas, né? Mas eu estou em casa e ninguém me vê, ninguém fala comigo, não me entendem. Então, essa perturbação que é comum a todos, porém, com tempo de duração diferenciado. E nesse caso, né, dessa morte violenta, essa perturbação pode ser bem mais demorada. Porque esse apego, né? Esse apego que não auxilia, que não ajuda aí esse desligamento. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. É difícil, né? É uma cena que a gente lê e começa aí a tentar vislumbrar o que seria isso. Que dor absurda, né? Que difícil assistir a isso, a decomposição do próprio corpo, por esses laços que ainda teimam ali em se aproximar, em se apegar àquele corpo. Então, são situações que é complicado, é difícil nós, enfim, falarmos, pensarmos às vezes aqui em alguém que conhecemos, que passou por isso. Isso traz dor também aos nossos corações, né? Onde nós ficamos pensando que pode ser que aconteceu, porque sempre vai depender, isso é importante nós gravarmos também. É doloroso, mas é importante ser dito e prestar atenção no que os espíritos relatam para nós nessa resposta. Essa decepção de não se cumprir o que planejamos, de não pôr um fim à vida e ainda correr o risco de passar por situações tão difíceis assim. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, tá? Então, mais uma vez, não generalizemos também, porque pode ser que aconteça que esse estado de ligação com esse corpo permaneça durante todo o período que deveria viver, como, por exemplo, se deveria viver 80 anos e é levado pelo suicídio com 60, então ficaria naquele estado. Então, não vamos nos prender a essa matemática, porque pode acontecer, mas isso não é geral. Os espíritos já deixam claro para nós. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Então, é isso, né? Alguns espíritos que comentam também que
em outras existências, foi levado ao suicídio por dificuldades extremas, porque passava, e aqui estavam, né, passando novamente por uma experiência para vencer e para reparar o que passou. A misericórdia divina. Novas oportunidades terão, com toda certeza. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Né? Mais uma vez, a decepção. E a inutilidade desse desejo. Por qualquer momento de nossas vidas, né, de nossas existências, que passar por nós, a alternativa dessa saída pelo suicídio, vamos lembrar, vamos recordar o que os Espíritos tanto nos alertam nessa resposta, nessa página do Livro dos Espíritos. É inútil. Desacreditemos que pode ser uma saída. Desacreditemos que pode ser uma solução. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Isso é fato. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. E até pelo contrário, não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Então, essa doutrina consoladora e esclarecedora, onde nós estamos aqui nesse estudo do primeiro livro codificado por Kardec, onde essas respostas nos chegam pelos Espíritos, onde no livro O Céu e o Inferno, né, temos uma parte de relatos sobre irmãos que buscaram essa porta do suicídio. Então, cabe realmente a essa doutrina não mais apenas a parte moral, né? Essa certa condenação que nos vem de todas as áreas, né, das filosofias, de todas as religiões, mas essa certeza agora de que são os Espíritos que se comunicam conosco, que trazem essas respostas aqui, que Kardec organiza para nós nessa doutrina, nos mostrando efetivamente que continuamos vivos, que temos outras oportunidades, que são as reencarnações, e nelas as reparações, as correções, nelas a certeza de que qualquer dor, qualquer dificuldade ou qualquer encontro difícil que nós tivemos em nossas existências não é acaso, não é erro de Deus jamais, é o amor dele, é a nossa necessidade, é a lei natural, é justamente a nossa oportunidade de corrigirmos, de dessa vez, nessa oportunidade de sofrer o que estamos sofrendo, entendermos que Deus nos deu mais uma oportunidade. Que dessa vez podemos fazer diferente.
que dessa vez vamos enfrentar. Por mais que doa. Nós temos Jesus como nosso maior exemplo e a nossa maior força, aquele que nos guia pelo seu exemplo de verdade, né? Mas a cada um de nós, as nossas cruzes e a nossa certeza que o Pai nos aguarda e que Ele cuida de nós. Meus irmãos, força, amor e esperança em todos os nossos corações, em todos os momentos de nossa vida. Que Jesus os abençoe. Tenha uma excelente semana. Tem uns colar para tirar. Depois tinha posto no texto, né? Virgínia, obrigada. Jesus abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz permaneça em nossos corações. Nossos irmãos passistas já estão na sala. Lembrando que nós estamos no mês espírita Allan Kardec, todas as segundas-feiras, às 19h30, temos as palestras. E lembrar também que no dia 25 de outubro, nós vamos ter a nossa pizza do bem. Quem quiser trabalhar conosco no sábado, é só chegar com o avental, o resto a gente fornece. Então vamos, nesse instante, pensar em Jesus de Nazaré, que aqui esteve espalhando o verdadeiro amor, o convite a buscarmos em nós mesmos, no templo divino que somos, essa verdade que nos liberta, verdade que nos fala da nossa essência, que nos fala de amor, de fraternidade, de solidariedade. Que a tua luz, Mestre, ilumine os nossos caminhos. Que nesse momento os teus benfeitores espirituais magnetizem as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, em especial nos nossos irmãos que estão nos hospitais. Que todos recebam um passe espiritual e que nós nos preparemos para esse tratamento aqui na casa. E com a oração que nos ensinastes, rogamos pela humanidade, para o despertar das consciências, de que estamos aqui de passagem em aprendizado de amarmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que tenhamos todos uma semana abençoada, de muita paz, e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.